O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, acho que aqueles que têm acompanhado a liturgia diária têm percebido como as leituras dos Atos dos Apóstolos e às vezes do Evangelho também, elas trazem situações que são que aconteceram depois de Pentecostes. Ou melhor, os Atos dos Apóstolos trazem coisas que aconteceram depois de Pentecostes. Até porque só os primeiros capítulos, o primeiro capítulo de Atos e até o capítulo 2, são cenas que anunciam Pentecostes, a ascensão do Senhor, e no capítulo 2 dos Atos, a vinda do Espírito Santo. De modo que essas leituras todas dos Atos dos Apóstolos, elas narram a igreja, a história da igreja que começava. O Evangelho, nós já fomos lá para a narrativa da Santa Ceia, quando Jesus lava os pés dos discípulos, é São João quem nos fala isso, e aqui ele tira as consequências do lava-pés, né? Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e puserdes em prática, sereis felizes. De fato, Jesus já tinha dito aos apóstolos um pouquinho antes desses versículos que nós lemos: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, vosso mestre e senhor, lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E aqui a complementação: o servo não está acima do seu senhor, e nem o mensageiro acima daquele que o enviou. Jesus fala nesta leitura, na última ceia, do mistério da traição. De fato, Jesus foi traído justamente por um dos que ele mesmo chamou para o seu convívio mais próximo. Nos Atos dos Apóstolos, nós temos a história das primeiras missões, das primeiras conversões e de como, sobretudo, a partir de um determinado momento, Paulo, Barnabé e seus companheiros saíram pelas várias partes do mundo conhecido e ali foram testemunhas do Evangelho. É interessante como que Paulo, num primeiro momento, se dirigia aos próprios irmãos judeus. Tanto que, na leitura de hoje, ele vai a uma sinagoga, e justamente em Antioquia da Psídia. E no dia de sábado eles vão na sinagoga, entram, e ali, depois que acontece a leitura, que sempre se faz na sinagoga, de alguma passagem do Antigo Testamento, sobretudo da Torá, né, da lei, ou dos profetas, mas também dos outros escritos, Paulo se levanta, Paulo e seus companheiros, né, se levanta e começa a fazer um trabalho
de releitura das Escrituras que é muito característico do Novo Testamento. O Novo Testamento faz isso regularmente. Busca no Antigo Testamento, busca nas profecias, busca nas passagens de Moisés, dos Salmos, nos sapienciais, referências, luzes que permitem entender o mistério de Jesus, mostrando a continuidade que existe entre a nova e a antiga aliança. E, ao mesmo tempo, descobrindo a descontinuidade radical, uma vez que Jesus não era apenas mais um profeta, mais um intérprete da lei, mas ele era a própria palavra que se fez carne. Portanto, isso fica muito claro na transfiguração, quando Moisés e Elias aparecem ali diante de Jesus, como quer dizer, Moisés, o grande líder, o grande legislador, o grande condutor do povo, e Elias, o grande profeta, os dois, como quer dizer, a partir de agora, a bola está contigo. Jesus, ele é aquele que vem trazer a nova lei, é ele que dá o sermão da montanha, mas mais ainda a nova lei, que é o Espírito Santo gravado nos corações. E ele, como eu disse, não é apenas um profeta a mais, ele é a palavra de Deus que se encarnou. Então aqui nós vemos Paulo fazendo toda uma releitura da história do povo, desde a saída do Egito, desde a posse da terra de Canaã, depois a escolha dos juízes, depois o profeta Samuel, que vai ungir Davi. Ele ungiu primeiro Saul. Saul não foi o rei que Deus, segundo o coração de Deus. Aí ele encontra justamente em Davi, o filho de Jessé, um homem segundo o seu coração. E aí Paulo vai dizer que justamente da descendência de Davi, Deus fez surgir um Salvador, que é Jesus, o Cristo Senhor. E inclusive lembra que o próprio João Batista, mais recentemente, tinha pregado um batismo de conversão. Mas o próprio João declarou: eu não sou aquele que pensais que eu seja, ou seja, eu não sou o Cristo, depois de mim vem aquele do qual eu nem mereço desamarrar as sandálias. Então, minha gente, tem muitas pessoas, sobretudo na Igreja Católica, que às vezes desprezam o Antigo Testamento. Os nossos irmãos evangélicos às vezes vão no extremo oposto, né? Muitas vezes tem algumas igrejas evangélicas que praticamente se concentram no Antigo Testamento. Alguns católicos acham que o Antigo Testamento está superado e não precisa mais. Isso não é verdade. Se vocês lerem detidamente o Novo Testamento, inclusive o próprio Evangelho de hoje, Jesus fala da traição e da sua paixão à luz do Antigo Testamento. Está escrito: aquele que come do meu pão levantará contra mim morderá o meu calcanhar, né? Então, vejam, já o próprio Jesus faz essa releitura. Se vocês se lembram da passagem dos discípulos de Emaús, Jesus explicava a eles as Escrituras, Jesus ressuscitado, né? E mostrando tudo que estava escrito a seu respeito na lei e nos profetas. Ou seja, os discípulos de Emaús sentiram o coração arder na medida em que Jesus abriu seus olhos para que eles entendessem as Escrituras. Então, para irmos concluindo, talvez a grande lição do apóstolo Paulo e de seus companheiros, mas de todos os apóstolos, é justamente terem percebido o sentido da missão, de serem enviados em nome do Senhor para anunciar a Boa Nova. E saíam realmente como quem vê o invisível, né, dirá também São Paulo, com fogo no coração e nos olhos, por todas as partes. E mesmo a perseguição, quando acontecia no lugar, ela fazia com que os cristãos migrassem para outros lugares, e aonde eles chegavam, em vez de se esconderem, eles fundavam novas comunidades. E assim a perseguição, ela contribuiu para que a igreja se difundisse cada vez mais. Que nós possamos aprender desse ardor missionário, aquilo que São João Paulo II dizia, né? Hoje, mais do que nunca,
é preciso anunciar com novos métodos, com novo ardor, com novo espírito missionário. E aí, com o versículo final do Evangelho de hoje, acolhamos para nós essa palavra consoladora de Jesus. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe o Pai que me enviou. Que assim seja.